Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar o nosso episódio 7 do documentário Origens, Como se formam as doenças. Hoje nós vamos trabalhar um capítulo especial do nosso documentário que trata especificamente como penso, logo oxido. Esse é um título muito sugestivo que decorre da avaliação de tudo que efetivamente contribui para processos oxidativos dentro do nosso organismo, e com foco especial no sistema nervoso central. Nós vamos trabalhar, por exemplo, que a constituição humana é feita basicamente de espírito, mente e corpo, e que o corpo, para que ele possa efetivamente subsistir dentro do nosso universo, ele precisa de alimentos, e esses alimentos são convertidos dentro do nosso processo do sistema digestório em unidades nutricionais. Cada um dos alimentos, portanto, gera um conjunto de unidades nutricionais, como por exemplo os aminoácidos, glicose, frutose e galactose, ácidos graxos, fosfolipídios e colesterol, e também todos os componentes que são adicionais ao nosso processo de alimentação, que inclui uma série de metabólitos, entre esses metabólitos vegetais. Nós vamos também perceber que cada um desses componentes nutricionais ele acaba sendo absorvido e distribuído a todo o nosso organismo para a nossa própria subsistência e síntese de nossos elementos fundamentais para a vida. Dentre esses locais em que eles são efetivamente conduzidos, nós vamos encontrar os neurônios, lá no sistema nervoso central. E essa absorção das unidades nutricionais para os neurônios faz com que esse neurônio apresente a sua atividade fisiológica e funcional adequada. Muito bem, quando nós temos então uma adequada nutrição, nós temos um bom funcionamento da atividade neuronal. Essa atividade neuronal que tem por finalidade a unidade morfológica e funcional do sistema nervoso central, que é o neurônio. O neurônio, por sua vez, ele apresenta um local específico chamado de terminação nervosa, onde o processo de exocitose, ou de liberação dos neurotransmissores, acontece e onde efetivamente as conexões estabelecem uma rede de comunicação entre as células neuronais e outras células. Por exemplo, quando as conexões são efetuadas com outros neurônios, nós chamamos de conexão neural. Quando os neurônios conectam com uma célula muscular, nós vamos ter uma conexão neuromuscular. Ou quando esse neurônio conecta com células glandulares, nós chamamos de conexão neuroendócrina. Essa região específica, chamada de terminação nervosa, é então o local onde efetivamente acontecem os processos da neurotransmissão e a comunicação efetiva entre as células neuronais e outras células. Para que a gente possa compreender o mecanismo efetivo de transmissão dessa informação neuronal através da liberação de neurotransmissores, é necessário que a gente compreenda que no momento em que os nossos sentidos, ou os ambientes internos ou externos, disparam uma geração de potencial elétrico no nosso sistema nervoso central, cada neurônio desse responde gerando um potencial de ação que inicia-se com a abertura de um canal de sódio. Esse canal de sódio gera então uma despolarização de voltagem, e essa voltagem se propaga ao longo de toda a extensão do neurônio, chegando à região da terminação nervosa, onde um canal específico permeável ao íon cálcio é estimulado por essa diferença de voltagem. Quando nós estimulamos então esse influxo de cálcio através da membrana da terminação nervosa, nós imediatamente estimulamos a ligação do cálcio com uma calmodulina, e a calmodulina, formando um complexo cálcio-calmodulina, promove um mecanismo de ativação de uma calmodulina quinase, em especial a calmodulina quinase do tipo 2. Essa enzima, calmodulina quinase, como todas as outras quinases, ela faz um processo de transferência de grupamentos fosfato para proteínas intracelulares. Em especial aqui, a calmodulina quinase fosforila uma proteína chamada sinapsina, e a sinapsina, que está presente na vesícula neuronal,
na vesícula neuronal, contendo o próprio neurotransmissor, é capaz de, depois de um processo de fosforilação, liberar o conteúdo do neurotransmissor para um espaço chamado espaço sináptico. Esse neurotransmissor, uma vez liberado nesse espaço, ele tem várias atividades por onde ele vai efetivamente produzir os seus efeitos. Os principais decorrentes da transmissão neuronal são quando esse neurotransmissor estabelece uma comunicação com receptores na região pós-sináptica. Nesse conjunto de ligações com receptores, por exemplo, aqueles acoplados à proteína G, que modulam um sistema enzimático de enzimas efetoras primárias que levam à geração de segundos mensageiros e que, por sua vez, produzem a ativação de enzimas efetoras secundárias. Essas enzimas efetoras secundárias, em especial as proteínas quinases, elas são capazes de gerar um mecanismo fosforilativo em proteínas também dentro desse citoplasma na célula pós-sináptica. Muito bem, quando esse processo se estabelece, nós vamos encontrar então a organização de uma resposta celular nas células pós-sinápticas. Vejam que, curiosamente, todos os processos que nós estamos falando, fosforilativos, eles decorrem da incorporação ou uso de átomos ou radicais de fosfato. E esses fosfatos são obtidos a partir da presença da hidrólise do ATP. Esse ATP, que por hidrólise libera o fosfato para o processo fosforilativo, tanto na liberação do neurotransmissor, quanto na resposta fosforilativa das enzimas efetoras secundárias na célula pós-sináptica, são decorrentes, então, da hidrólise desse ATP. Esse ATP que, por sua vez, tem como origem a mobilização da glicose via mitocondrial para a cadeia respiratória, cujo objeto final energético é a produção do ATP. Então, em última análise, quando nós fazemos o consumo de alimentos e nutrimos os nossos neurônios com uma quantidade adequada de glicose e, efetivamente, nós temos um estímulo neuronal capaz de promover uma resposta celular, toda essa resposta decorre, então, do uso adequado da glicose na via mitocondrial dentro dos neurônios. Muito bem, quando nós temos um estímulo adicional na neurotransmissão ou nós temos um prejuízo funcional no consumo de glicose mitocondrial, nós podemos gerar formas radicalares de oxigênio reativo, como por exemplo o radical superóxido. Radical superóxido esse que, por sua vez, oxida uma série de proteínas e pode efetivamente gerar prejuízo da neurotransmissão, fazendo assim que esse neurônio perca a funcionalidade e possam aparecer doenças como, por exemplo, doenças neurodegenerativas, Alzheimer, demência, Parkinson, todas elas decorrentes de um processo oxidativo interno, seja ele relacionado à produção de radicais livres ou à mobilização inadequada de recursos neuronais. Quando nós efetivamente administramos fitoterápicos com atividade antioxidante, obviamente o que nós temos como efeito principal é a proteção desses neurônios contra o estresse oxidativo gerado pelo mau uso da glicose durante os processos de estimulação neuronal inadequadas ou excessivas. Então, essa é uma maneira que a fitoterapia encontrou de efetivamente tratar os processos de neurodegeneração associados à deleção da função neuronal. Era isso por hoje, nos vemos na próxima semana com mais um capítulo do nosso documentário Origens, como surgem as doenças. Até lá!